Muito bom dia para você aí de casa. Hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro. Uma semana linda e abençoada está só começando e eu conto, é claro, com o carinho da sua audiência até a 1h da tarde. E aí, curioso para saber o que vai ver aqui no nosso programa hoje? Então, olha só. Polícia Federal prende fortuna dentro de malas em aeroporto de Campinas. Motorista é sequestrada durante roubo em São Paulo. Homem é preso por matar a namorada em Capivari. Avó e neta são assassinadas dentro da própria casa no Rio de Janeiro. Árvore cai em cima de casa durante retirada por risco de queda. E você vai ver ainda aqui no RF com você o perigo de se tomar laxante para emagrecer. E a primeira reportagem da série sobre feminicídio. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, que está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar também aqui no RF com você as consequências da síndrome de Munchausen. O transtorno faz com que a pessoa simule uma doença só para atrair a atenção dos médicos. Mas por que será que isso acontece? É o que nós vamos descobrir juntinhos ainda hoje aqui no RF com você. Mas eu começo com as principais notícias do dia. A polícia identificou e prendeu um dos maiores ladrões de relógios do estado de São Paulo. Ele estava foragido há 1 ano e meio. Em poucas horas, mais 7 relógios. Wesley Fernando da Silva escolhia bem o que roubar. Vigiava hotéis e restaurantes em áreas nobres de São Paulo. Quando achava o que queria, passava a informação para outros ladrões. A polícia acredita que Wesley é um dos maiores ladrões de relógios do estado. Na hora da prisão, estava com todos estes, de marcas famosas e caros, avaliados em mais de R$100 mil. O criminoso estava com este documento falso e também com esta arma de brinquedo. Ele chegou a ficar preso por 10 anos, por roubo. Saiu e voltou para o crime. Foi condenado de novo. Agora vai cumprir mais 8 anos de cadeia. A polícia tenta identificar os donos dos relógios. Segundo a investigação, muitos foram roubados sob encomenda. E uma motorista foi sequestrada em São Paulo durante um roubo. Ela ficou 1 hora em poder dos criminosos. As imagens de uma câmera de segurança mostram a mulher estacionando o carro na rua. Ela desce, depois volta para ver se a porta está trancada e nem percebe a chegada de outro veículo. Um dos assaltantes rende a vítima com uma arma. Assustada, ela tenta reagir. Outros 2 bandidos, também armados, vão ajudar. São violentos para conter a mulher. Um deles arranca a bolsa dela e vai para o carro da vítima. Ela se joga no chão e em seguida é colocada no veículo dos ladrões. A outra parte da quadrilha segue logo atrás no carro branco. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ficou refém dos assaltantes durante quase 1 hora. Nesse tempo, foram feitos vários saques. Ela foi abandonada na região de Pinheiros, também na Zona Oeste. O carro dela foi encontrado mais tarde. A mulher foi abordada na rua em que sempre estaciona para trabalhar em uma farmácia. Moradores chegaram a ouvir o pedido de socorro. Ainda durante o fim de semana, a polícia registrou um outro sequestro relâmpago. O casal tinha acabado de abastecer o carro neste posto no centro de São Paulo. Enquanto o marido estava no banheiro, a mulher foi surpreendida pelo ladrão que invadiu o veículo, tomou a direção e acelerou. O homem ainda tentou impedir o sequestro. Segurou o veículo. O indivíduo começou a acelerar, arrastando a vítima aí, né? Em dado momento, pela alta velocidade, ele não conseguiu mais segurar e caiu do veículo, né? O carro da vítima foi interceptado pela PM em um semáforo. Confessou que realmente fez a empreitada delitiva, né? Praticou o roubo ao veículo, né? E que a intenção dele era conseguir da vítima aí o dinheiro. Vinícius Gomes Marrone, de 28 anos, foi preso em flagrante. Ele já tem passagem por tráfico de drogas. O suspeito não estava armado. A polícia conseguiu interceptar um veículo com 3 suspeitos em plena rodovia Presidente Dutra. Eles estariam a caminho de um roubo de carga. Com marcas de tiros, o carro usado pelos criminosos foi parar no canteiro da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar
envolvidas na ação isolaram a área durante a madrugada para o trabalho da perícia. Uma equipe da PRF desconfiou do veículo e deu a ordem de parada, que não foi respeitada pelos assaltantes. Houve então perseguição e troca de tiros. O motorista foi atingido e perdeu o controle da direção. Everson Luiz Santos de Oliveira, de 19 anos, foi levado para o hospital e preso em flagrante. Os outros 2 suspeitos morreram no local. Durante a perseguição, eles jogaram uma arma pela janela do carro. A polícia ainda apreendeu uma pistola e 2 carregadores. A rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, é uma das mais movimentadas do país. E são esses 2 estados que concentram quase 90% dos roubos de carga no Brasil. E a polícia prendeu o suspeito de matar a própria cunhada no Rio Grande do Sul. Ele estava em um hotel e usava um nome falso. Com a prisão do suspeito, a polícia espera descobrir o que motivou o crime. Evandro Ferreira, 42 anos, de acordo com a investigação, foi o responsável pela morte de Elaine Silva da Silva, 52 anos, cunhada dele. Evandro e a cunhada desapareceram na última terça-feira em Cachoeirinha. O corpo de Elaine foi encontrado 2 dias depois nesse matagal em Gravataí, próximo ao carro que era usado pelo homem. A polícia identificou que o suspeito entrou nesse motel em Gravataí. Os investigadores querem saber se a vítima estava junto ou se ele foi depois do crime. A câmera de monitoramento gravou a imagem do carro do suspeito saindo da garagem da casa onde morava. É possível ver apenas Evandro, que está sentado no banco do motorista usando uma camiseta branca. Ele dava carona todos os dias para a cunhada até o trabalho dela. Eles moravam na mesma casa há 10 anos. O Evandro na parte de baixo com a família, Elaine na parte de cima com os pais e a irmã. Já em Capivari, interior de São Paulo, um homem de 37 anos foi preso, suspeito de matar a namorada de 35 anos. O corpo da vítima foi encontrado em um terreno do bairro de Capri. De acordo com a polícia, Pedro Lúcio de Toledo acabou confessando o crime na delegacia. O caso foi registrado como feminicídio. E uma árvore caiu em cima de 2 casas e isso aconteceu no momento que ela estava sendo retirada justamente pelo perigo de queda. Os moradores foram surpreendidos com o barulho da árvore sendo cortada. O caminhão com um cabo amarrado à árvore acelera. Quem estava por perto se assustou. 2 casas ficaram destruídas. A árvore fica em uma chácara e, de acordo com os vizinhos, a poda da planta já era solicitada na prefeitura há muito tempo. Juarez mora em um dos imóveis destruídos. Ele conta que não foi a primeira vez que a árvore provocou prejuízos. Em outra ocasião, um dos galhos despencou e quebrou telhas da casa dele. Eu tinha posto lona para não chover mais, porque ela estava quebrando minha casa toda. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe quem foram os responsáveis pela poda. E uma família tenta fazer o trabalho que deveria ser da polícia no Rio de Janeiro. De acordo com os parentes de uma jovem, ela teria sido baleada por policiais na Avenida Brasil. E eles querem provar isso. Para a família da vítima, está difícil entender o motivo de tanta violência. Para a gente, para mim, para todos, é inexplicável. Carla Oliveira tinha 31 anos. O crime aconteceu na Avenida Brasil, na altura de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O veículo que ela dirigia foi alvejado por vários disparos. Testemunhas contaram sobre o intenso tiroteio. Todo mundo correu lá para trás, porque foi bastante tiro, foi bem assustador. Carla teria perdido o controle da direção e capotado. No dia seguinte ao assassinato, familiares da vítima voltaram ao local. Segundo eles, os tiros foram disparados por policiais militares do batalhão de Santa Cruz. Os PMs teriam confundido o carro dela com o de um criminoso. Ela foi fuzilada. O Estado tem que pagar. Quem fez isso tem que pagar. Isso não é certo, porque o que aconteceu com a minha mulher pode acontecer com outra. No local onde tudo aconteceu, ainda é possível ver as marcas da violência. Há tiros na placa de um posto de gasolina. Na grama, o registro da freada do carro. Partes do veículo também estão espalhadas pelo chão.
o farol, vidros e até um dos retrovisores. Os policiais militares envolvidos no caso prestaram depoimento. Eles disseram que perseguiam criminosos em fuga e que foram os bandidos que atiraram no veículo de Carla. Na lataria, pelo menos 5 tiros. Inconformado, o marido de Carla ressalta que não há marcas de sangue no veículo. Todos entendem que ela saiu do carro assustada, mas sã, em vida, e na adrenalina fizeram essa loucura de assassiná-la. E cresceu no Brasil o número de reclamações contra agências de turismo. Preços abusivos e a dificuldade para cancelar pacotes lideram as queixas. Imagine estar no meio de uma viagem e descobrir que não terá mais lugar para ficar. Foi isso que aconteceu com Mariana em pleno feriado. E ela tinha feito a reserva com 1 mês de antecedência. Me ligaram cancelando a nossa última reserva na pousada, o último dia da viagem. E não tinha como realocar a gente para lugar nenhum, que a gente só tinha a opção de cancelar a reserva. O problema da Mariana é o mesmo da maioria dos brasileiros. A dificuldade com cancelamento de pacotes ocupa o primeiro lugar no ranking das reclamações mais comuns entre os clientes de agências de turismo. Em segundo lugar estão questões ligadas à compra da passagem. Em seguida, preços abusivos, cobranças indevidas e estorno do valor pago. Neste ano, 25 mil reclamações já foram registradas por clientes que compraram pacotes de viagens. O levantamento apontou um aumento de 11% na insatisfação dos consumidores em comparação ao mesmo período de 2017. Tem algumas empresas que estão cada vez mais preocupadas, investindo em atendimento. Hoje em dia é muito mais barato até para as empresas resolver o problema do consumidor para fidelizar ele, né? A agência que vende o pacote é responsável por ele. Não importa se o problema aconteceu durante um voo ou um passeio, por exemplo. O consumidor até pode fazer uma reclamação com as terceirizadas, mas deve exigir a solução do problema com a empresa que contratou o serviço. Mariana gastou R$1.000 a mais na estadia encontrada de última hora, fora o dia perdido da viagem, para resolver o problema. Até agora, ela não recebeu o retorno da agência virtual que contratou o serviço. Gostaria de pelo menos receber a diferença, né, do que eu não tinha reservado antes, porque eu tive que gastar de última hora. Para se prevenir de situações como esta, é preciso se informar sobre a reputação dos prestadores de serviço. Na internet, há depoimentos de consumidores que podem ajudar a escolher empresas de boa reputação. A principal dica é pesquisar bastante, você não fazer uma aventura, não comprar num lugar que você não conhece. E se tiver um problema, você sempre reclamar tudo, pôr todas as informações, guardar as notinhas, para poder comprovar se você teve algum gasto a mais. Sempre deixar tudo muito claro para a empresa saber como que ela pode te ajudar. É um período de sonhos, né? Não dá para transformar isso num pesadelo para o consumidor. Pesquisar é sempre o melhor caminho. E agentes da Polícia Federal e da Receita Federal apreenderam uma verdadeira fortuna no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Dinheiro e relógios de luxo estavam em malas com o filho de um ditador africano. O avião que trazia a comitiva da Guiné Equatorial chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, na sexta-feira. 11 pessoas estavam a bordo, entre elas o vice-presidente do país, Teodoro Obiang Mangue. Ele também é filho do ditador Teodoro Obiang Nguema Basogo. Quando o avião pousou, os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal apreenderam 2 malas. Uma com $1.400.000 e R$55 mil em dinheiro. Na outra mala estavam 20 relógios, avaliados em $15 milhões. A comitiva argumentou que as regras diplomáticas impediam a inspeção da bagagem, mas como não se tratava de uma missão diplomática oficial, o Ministério das Relações Exteriores autorizou a revista. Em depoimento, o secretário da Embaixada da Guiné Equatorial explicou que Teodoro veio ao Brasil para tratamento médico e que todo o dinheiro seria utilizado em missão oficial posterior em Singapura, na Ásia. Já os 20 relógios
seriam de uso pessoal. Teodoro já foi liberado pela Polícia Federal e não está mais no Brasil. A bagagem apreendida continua por aqui. Ele levou R$10 mil. Pela lei brasileira, essa é a quantia liberada para quem declara ao entrar no país. A Receita Federal informou que uma representação fiscal para fins penais foi aberta e vai investigar, já que os fatos podem configurar crime. Se Teodoro, o filho, comprovar que os bens e o dinheiro são dele, tudo será devolvido. Se isso não acontecer, o dinheiro será retido e os relógios leiloados. Teodoro, o filho, tem 49 anos e é visto como o sucessor do pai. O ditador está no poder há 39 anos e é apontado como o 8º presidente mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em $600 milhões. Nas redes sociais, Teodoro Filho não esconde a vida de luxo e ostentação. Ele aparece em jatinho, motos, viagens e até pilotando um submarino. E não é a primeira vez que vem ao Brasil. A família que governa a Guiné Equatorial tem relações com o Brasil e com empresas brasileiras há alguns anos. E essas relações acabaram caindo também na investigação da Lava Jato. Segundo a reportagem desta revista semanal, a 14ª fase da Lava Jato revelou relações próximas de Lula e algumas das maiores empreiteiras do país com o governo do país africano. O ex-presidente ajudaria as empreiteiras na obtenção de contratos de obras públicas no exterior. A edição afirmou que Lula é muito amigo do ditador Teodoro pai. Em um encontro em 2010, Lula assinou 5 acordos de cooperação com o ditador. O governo de Guiné Equatorial financiou a maior parte do desfile da escola de samba Beija-Flor em 2015 no Rio de Janeiro. Naquele ano, a escola foi campeã do carnaval com um enredo em homenagem à própria Guiné Equatorial, um país desconhecido de praticamente toda a população brasileira. O desfile custou R$10 milhões. Enquanto a Beija-Flor desfilava, Teodoro, o filho, curtia o carnaval no camarote. Guiné Equatorial também patrocinou o carnaval na Bahia. A revista citou uma conversa entre o ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, e o ex-diretor da área internacional da companhia, César Uzeda. A mensagem, registrada através de um grampo da Polícia Federal, indicava que a empreiteira financiaria o carnaval do bloco baiano Ileaie, que tinha como tema a Guiné Equatorial. Pelo teor das gravações, fica entendido que a OAS queria dividir o custo do carnaval com outras empreiteiras. E o ex-presidente Lula é quem trabalharia para organizar a operação. Ainda segundo a publicação, Lula ajudou a salvar o filho do ditador. Em 2013, Teodoro, o filho, estava no Brasil quando o governo francês pediu ao Supremo Tribunal Federal a sua extradição por acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas ele saiu do país antes que o Supremo julgasse o pedido. Veja o que disse o empreiteiro sobre a participação de Lula no episódio. Falei com o Brahma. Contou-me que quem esteve aqui com ele foi o presidente da Guiné Equatorial, pedindo-lhe apoio sobre o problema do filho. Segundo a investigação da Lava Jato, Brahma é o apelido do ex-presidente Lula entre os executivos da OAS. Léo Pinheiro, que teve a conversa grampeada, é o delator que denunciou o ex-presidente no caso do triplex no Guarujá. A mesma história pela qual Lula foi condenado e preso. Léo Pinheiro teria dito que se Teodoro, o filho, fosse julgado, seria mal para os negócios brasileiros na Guiné. Restam várias perguntas sobre o filho do ditador africano. Quem o avisou da ordem de prisão francesa e assim possibilitou que ele deixasse o Brasil a tempo? E o que ele veio fazer de novo no nosso país? Você vai ver agora a ação de um criminoso que rouba condomínios em São Paulo. Olha só a ousadia.
Esta mulher, que não quer se identificar, e o marido tiveram um prejuízo de aproximadamente R$70 mil. Ela não se conforma de ter sido vítima de um furto no apartamento onde mora, na Zona Sul de São Paulo. Você sente raiva, você sente tristeza, é um desesperador. Você vai viajar achando que tá tudo bem, que você tem uma portaria, sua porta tá trancada, tanto é que eu deixei a gaveta de joias aberta, ele não precisou arrombar. O ladrão é um homem de traços orientais. Ele entra no condomínio por volta de 1 da tarde, como se fosse um morador. O porteiro deixa ele entrar sem perguntar quem é. Menos de meia hora depois, o ladrão sai com uma mochila nas costas. Dentro, leva joias da família, uma quantia em dinheiro, um notebook e uma câmera fotográfica. As vítimas estavam nos Estados Unidos e levaram um susto quando foram avisadas. Um vizinho viu a porta aberta no fim de tarde, foi tomar o elevador de serviço e viu que a porta estava aberta, avisou a portaria e aí começou toda a história. E aí eu tomei conhecimento e eu avisei minha família depois de horas. Mas o ladrão age com comparsas. O oriental é quem toca o interfone. Boa tarde, posso ajudar? Olá, libera, por favor, esse cartão. Por motivo de segurança, eu preciso fazer algumas confirmações de dados, sem problema? Não. Ele finge ser um chinês que não entende muito bem o português. Passa o número de um documento falso e convence o porteiro a liberar a entrada. Verifica, por gentileza, se abriu. Não, é fora, é dentro. É, eu vi, o senhor tá no hall. Obrigado. Antes de subir, ele ainda fica um tempo no térreo falando ao celular. Depois pega uma caixa e entra. Outro criminoso da quadrilha chega 20 minutos depois dizendo que é técnico de informática. Boa tarde, posso ajudar? Oi, moço, eu tenho que arrumar um notebook lá no centro. Um momento. Qual que é o nome do senhor completo, por gentileza? Samuel Oliveira Rosa. O ladrão, que entrou primeiro e já está dentro do apartamento, libera a entrada do comparsa. Qual que é o nome do morador? Pouco tempo depois, os dois criminosos saem carregando sacolas com dinheiro, joias e objetos. Segundo a polícia, ainda havia um terceiro bandido dando apoio. As vítimas reconheceram um oriental que é menor de idade e já tinha ficha criminal. A Polícia Civil descarta que seja o mesmo oriental que agiu na Zona Sul da capital paulista. O Fala Brasil já mostrou outras reportagens com ações desse tipo. E apesar das recomendações de segurança, o crime volta a acontecer. Os ladrões enganam os porteiros, invadem os prédios e ficam à vontade para roubar o que querem. Em julho, este homem sofreu um prejuízo de quase R$100 mil. A maior parte em dólares, que guardava neste armário, além de 17 relógios e 2 notebooks. Os ladrões são estes dois jovens flagrados pelas câmeras de segurança. Eles chegam ao condomínio na Zona Sul de São Paulo às 2 da tarde e entram facilmente, como se fossem moradores. Só saem 3 horas depois com mochilas cheias de dinheiro e de pertences furtados. Foi um choque, eu fiquei transtornado mesmo. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas nessas horas você desaba mesmo, né? Você fica até sem saber o que aconteceu direito. Os furtos servem de alerta para quem mora em condomínio e acha que está seguro. Pode acontecer com você, você pode ser a bola da vez, pode entrar na tua casa, mesmo você morando num prédio, mesmo você pagando por segurança, você pode ser surpreendido. A verdade é que a gente não tem segurança mais em lugar nenhum. E um tiroteio assustou os moradores em São Paulo. Policiais trocaram tiros com criminosos e chegaram a invadir uma casa. Mãe e filhos ficaram no meio do fogo cruzado. Marcas nas paredes, nos portões, balas no chão. O tiroteio intenso em meio a uma rua tranquila da Zona Oeste de São Paulo assustou os moradores. Nunca aconteceu isso aqui. Hoje foi assim um cenário de guerra aqui. Horrível, horrível. Eu nunca tinha ouvido tanto tiro, tanto barulho. Policiais e criminosos trocaram tiro depois de uma perseguição. Os ladrões estavam fugindo neste carro roubado, mas tiveram que deixá-lo para trás. 2 suspeitos pulavam o muro tentando fugir. Estavam armados. Deram bem de frente com a viatura, executaram disparos, houve revide pela equipe. Dentro da casa, houve um confronto com um terceiro ladrão. Na área da cozinha, que fica um cômodo logo abaixo de uma escadaria,
um outro indivíduo com uma pistola executou mais disparos. Mesmo assustada, a vizinha ajudou a mulher e os filhos a escaparem. Quando ela percebeu, os policiais conseguiram pegar as crianças, tiraram as crianças de cima, ela também pulou o muro, puxei eles para cá e eles começaram a atirar na polícia. Os 3 suspeitos morreram. Um outro está foragido. A sequência de crimes começou bem antes, quando este motorista de um aplicativo recebeu uma chamada para uma corrida. Depois de quase 20 minutos dirigindo, ele foi rendido pelos ladrões que haviam se passado por clientes. Começaram a arrancar meu relógio com força, meteu um revólver na barriga, meteu outro revólver do lado, arrancou o revólver, falou, vamos te matar aqui mesmo. 1,5 quilômetros depois de onde o motorista foi abandonado, os criminosos roubaram o celular de um menino. Ele estava sentado na calçada de casa. Com a ajuda do vizinho eu consegui a placa do carro, aí saí no bairro para ver se eu conseguia encontrar alguma coisa. Aí eu encontrei com a viatura e passei a placa do carro para a viatura. Foi quando começou a perseguição que terminou na rua sem saída. Uma avó e 2 netas foram mortas no Rio de Janeiro. As 3 vítimas foram assassinadas dentro da própria casa. A suspeita da polícia é latrocínio, roubo seguido de morte. As irmãs Ana Clara e Ana Carolina Castro, de 7 e 6 anos, moravam com a avó, Dona Maria da Silva, de 69 anos. A aposentada era a principal referência desde que os pais das meninas se separaram. As 3 vítimas foram encontradas mortas em casa. O laudo que aponta a arma utilizada ainda não foi divulgado. A polícia tenta identificar o suspeito e uma das hipóteses é a de latrocínio, quando os criminosos matam para roubar, mas não estão descartadas outras linhas de investigação. Policiais civis estiveram na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Testemunhas disseram que um homem teria chamado no portão e teria sido atendido por uma das crianças. Ela teria sido atacada e levada para o interior da casa. Dona Maria Luísa tentou defender as netas. A briga com o criminoso acordou a outra menina e as 3 acabaram assassinadas. Os parentes estiveram no Instituto Médico Legal. Eles não quiseram gravar a entrevista. Que tristeza, até onde vai a violência no Rio de Janeiro, né? E uma mulher foi flagrada tentando entrar com cigarros de maconha no Centro de Detenção Provisória de Piracicaba neste final de semana. A droga estava camuflada dentro de um saco e seriam destinadas ao companheiro da visitante. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os agentes desconfiaram da mulher durante a revista. A Polícia Militar foi acionada e a visitante levada ao plantão policial de Piracicaba, acompanhada pelos servidores da unidade que realizaram a apreensão. E essa semana começa uma mudança importante na Suprema Corte, que agora será comandada pelo ministro Dias Toffoli. Temas polêmicos devem ficar só para depois da eleição. A partir desta semana e pelos próximos 2 anos, o comando da mais alta corte do país estará nas mãos do ministro Dias Toffoli, indicado por Lula para o posto de integrante do STF. 8 anos depois, Toffoli assume a direção dos trabalhos da corte sob forte expectativa, tendo Luiz Fux como vice. A presidente que deixa o posto, Carmen Lúcia, assume a vaga de Toffoli na 2ª turma, ao lado dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, o que deve mudar o perfil dos julgamentos desta turma. Uma das principais atribuições do presidente do Supremo é definir a pauta dos assuntos que vão entrar em julgamento. Dias Toffoli sinaliza que, pelo menos por enquanto, não pretende enfrentar temas que tenham forte impacto político, como é o caso da discussão envolvendo a prisão após condenação em 2ª instância. Dias Toffoli descarta trazer o assunto a julgamento nos próximos meses. O tema só voltaria a ser tratado pelo STF a partir de março do ano que vem. Na última sexta-feira, pediu vista de recurso da defesa do ex-presidente Lula, que tenta devolver a liberdade ao petista. O julgamento virtual estava em 7-1. Com o pedido de Lewandowski, a questão terá de ser julgada em plenário, mas ainda não há data prevista. O assunto depende de decisão de Dias Toffoli para entrar na pauta.
Agora você vai conhecer a rota do contrabando de armas e munições no Brasil. Um levantamento aponta que a cada hora 14 armas são apreendidas no país. Explosivos, fuzis de grosso calibre, carregadores e centenas de munições. O arsenal encontrado numa cidade da região metropolitana de Curitiba estava nas mãos da quadrilha de um dos criminosos mais procurados do país, Cláudio Adriano Ribeiro, o Papagaio. Tem a vinculação dele a fatos praticados em Santa Cruz do Sul, por exemplo, um roubo a um banco naquela cidade, né? Em outros estados, logicamente, a prática e a vinculação a crimes de roubo a carro forte. A cada hora, 14 armas são apreendidas no Brasil. 30% são de fabricação estrangeira. O armamento pesado representa de 1 a 2% do total, segundo o Instituto Sou da Paz. É comum você apreender fuzil de Força Armada Argentina, fuzil de Força Armada Boliviana, também é uma das fontes de abastecimento do crime organizado. As armas mais pesadas são fabricadas no exterior e entram no país principalmente via Foz do Iguaçu e Ponta Porã, cidades brasileiras na fronteira com o Paraguai, e seguem pelas estradas principalmente para os 2 maiores centros do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Em geral, as apreensões feitas em rodovias são armas que entram desmontadas, escondidas em carros, em fundo falso de veículos. Mas também você tem apreensões, inclusive, em ônibus, de pessoas que embarcam em ônibus e trazem essa arma, principalmente Sudeste, são os destinos mais demandados para ter esse tipo de arma. Só no Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu 59 fuzis neste ano, 27 apenas num período de 48 horas. O aumento é de 128% em relação ao ano passado. Em uma das apreensões, os criminosos atravessavam a Baía de Guanabara com um armamento quando foram surpreendidos. Com eles, havia 5 fuzis, 3 pistolas, 6 granadas, munição e uniformes de uso do Exército. O estado que mais apreende armas é Minas Gerais, seguido de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, foram 125 mil apreensões em 2017, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança, número um pouco maior que o do ano anterior. O Instituto Sou da Paz faz estudos para descobrir o perfil das armas apreendidas, a origem delas e como vão parar nas mãos de criminosos. Em geral, são lotes pequenos, até para, facilitar, de esconder isso e diminuir o prejuízo em caso de apreensão da polícia. Mas, como eu disse, a gente tem também grandes esquemas, como esse que foi do aeroporto do Galeão, em que de uma vez só foram apreendidos 60 fuzis. Estima-se que essa quadrilha tenha trazido centenas de armas antes de ter sido descoberta pela polícia. Pelo menos 10 pessoas foram acusadas de participar dessa organização criminosa, inclusive o chefe, Frederic Barbieri, considerado o maior traficante de armas do Brasil e conhecido como Senhor das Armas, além do filho dele, João Felipe Barbieri. O armamento apreendido com eles era um verdadeiro arsenal de guerra. Os fuzis trazidos dos Estados Unidos estavam escondidos em aquecedores de piscina e foram descobertos pelo raio-x do aeroporto do Galeão em junho do ano passado. A carga, avaliada em 5 milhões de reais, abasteceria facções criminosas e milícias do Rio de Janeiro. As armas e munições que ficam sob custódia do Poder Judiciário acabam doadas para as forças de segurança ou são destruídas. De novembro do ano passado a junho deste ano, foram inutilizadas 183.964 armas. As armas e munições apreendidas são encaminhadas ao comando do Exército pelo menos 2 vezes por ano. O acordo de cooperação entre o Conselho Nacional de Justiça e o Exército para permitir a destruição foi prorrogado por mais um ano a partir do dia 21 de novembro. 9 dias antes, em 12 de novembro, o Brasil passa a integrar o Tratado de Comércio de Armas da ONU. É mais um importante passo para o combate ao tráfico de armas. Esse tratado também beneficia o Brasil na medida em que ele pode bloquear exportações para países vizinhos que hoje não controlam bem suas armas e que estão funcionando como ponte de abastecimento do crime organizado no Brasil e alimentando fortemente a violência no Brasil. Dificultar a venda para países que não têm controle sobre as armas ajudaria a combater o tráfico.
Mas é preciso melhorar esse controle também dentro do Brasil. 70% das armas apreendidas são de fabricação nacional e costumam ser roubadas de empresas de segurança, da polícia e das Forças Armadas. Se você rastreou todas as armas que foram apreendidas no seu estado e consegue dizer quais são as principais fontes de desvio e de fornecimento de arma para o crime, você consegue atuar preventivamente. Então, eu estou tendo um desvio de polícia. Você consegue atuar ali para que isso não ocorra mais. Eu estou tendo um desvio de empresas de segurança privada. Quais são as empresas que são mais responsáveis por desvio? Você aumenta a fiscalização, pede que a empresa tenha uma guarda melhor das suas armas. Então, esse cenário, essa leitura, ela é super importante porque permite que a polícia consiga atuar antes da arma cair na mão do crime. Os Estados Unidos precisaram criar um plano para combater o uso de cigarros eletrônicos por jovens. O problema também acontece aqui no Brasil. Os cigarros eletrônicos viraram uma epidemia nos Estados Unidos. Este estudante diz que, como eles são pequenos e fáceis de carregar, se espalharam pelas escolas. Uma pesquisa mostra que 1 em cada 5 alunos do ensino médio fuma. São mais de 2 milhões de adolescentes. A FDA, agência federal que regula remédios e alimentos no país, deu um prazo de 2 meses para que as indústrias apresentem planos para reduzir a venda para jovens. Caso contrário, vão enfrentar ações criminais e civis na justiça. Uma das primeiras iniciativas esperadas pelas autoridades é a redução da quantidade de nicotina para um nível que não cause dependência. Os cigarros eletrônicos funcionam por meio de um sensor. Ele detecta o movimento e um nebulizador aquece gotículas de nicotina e aromatizantes. O vapor é inalado pelo usuário. Não há queima de tabaco, a fumaça não tem cheiro e o gosto pode ter sabores diferentes. Por isso, as autoridades acreditam que eles são uma porta de entrada para novos fumantes. É intolerável que uma geração de jovens se torne dependente da nicotina, disse um comissário da agência ao criticar os cigarros eletrônicos. Agora nós vamos falar do aumento no preço do pão e das massas, que subiram 10%, o que significa que o valor é 40% maior que a inflação. E tudo isso por conta do preço do trigo, que está nas alturas. Nos pães que saem quentinhos em cada fornada, uma preocupação para quem não aguenta mais tanto aumento. Seria tranquilo se tudo realmente aumentasse, inclusive nosso salário, né? E o Paulo tem razão para o desabafo. É que tomar café da manhã está mais caro. E o vilão dessa vez está aqui, nessa bacia de farinha de trigo, o principal ingrediente do pãozinho. O pão na chapa que José pede todo dia chega ainda mais salgado, 20 centavos mais caro. Pequenos aumentos imperceptíveis. Pequenos aumentos somados também imperceptíveis. Na maioria das vezes, o cliente só percebe que o preço aumentou quando chega no caixa. O quilo do pãozinho francês passou a custar R$1 a mais. A explicação para essa inflação nos alimentos à base de trigo, como massas, biscoitos, além da própria farinha, é a dependência externa que o Brasil tem do produto. 80% do grão do trigo vem da Argentina. Além disso, as oscilações do dólar e os reajustes nas contas de luz, água e gás também contribuíram para o aumento no preço final ao consumidor. Se aumentou a farinha, eu já estou com preço alto, mas a gente não segura o máximo que pode para o cliente, porque se for repassar cada vez que aumentar a farinha, aí o cliente não vem mais comprar pão, né? Para os especialistas, se o mercado internacional, principalmente da Argentina, que enfrenta uma crise econômica, continuar oscilando e o câmbio aqui no Brasil permanecer em alta, os preços podem aumentar ainda mais. Eu acredito que as pessoas acabam substituindo o pão, não deixam de consumir, mas substituem. E a avenida mais famosa de São Paulo se tornou palco para muitos artistas. Até músicos profissionais fazem questão de se apresentar na Avenida Paulista. Olha só. Alguns quilômetros de vários palcos e muitos sons.
A trilha sonora é parte do passeio pela Avenida Paulista. Já ouvi um pouco de rock, já ouvi um pouquinho de banda tocando também, só música, um pouquinho de música eletrônica, já vi samba, já vi sertanejo também. Os shows são a toda hora e em qualquer esquina. Muitos artistas profissionais também fazem questão de se apresentar aqui. É o caso da Lilian Jardim. Ela já tem 2 CDs gravados e pelo menos 15 anos de carreira na MPB. Por isso eu prefiro sorrisos nos presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Aqui há um compartilhamento da arte, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? O público contribui e garante o cachê do artista. E uma apresentação na Paulista também é uma chance para conseguir novos trabalhos. Eu tenho um espaço de evento e acho que vai ser bem interessante estar contratando ela para fazer parte dos nossos fornecedores de lá. Com o Diego, isso também já aconteceu. É uma conversa do artista com o público. E aqui o que mais tem é público, né? Então acaba funcionando da mesma maneira e muitas vezes eu ganho mais dinheiro aqui na rua do que se fosse fazendo um show. A Avenida Paulista ainda proporcionou para ele um encontro muito especial com o cantor Alceu Valença. Foi justamente para ela que eu escrevi meu primeiro. Eu tava fazendo meu show ali perto do Trianon e ele me deu a honra dessa palhinha, foi muito legal. Ele mesmo publicou nas redes sociais dele, eu me lembro que viralizou, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, foi muito, muito legal. Privilégio também para o público, que vê show de gente famosa e de graça. A moça no meio da tarde de um domingo azul. Aprovadíssimo. Tá aprovadíssimo. Ao longo da avenida, alguns passos separam artistas que se apresentam só com um violão de bandas inteiras totalmente equipadas. Hoje eu só vim para ver o show deles mesmo. A Prefeitura de São Paulo tem um projeto para restringir o número de pontos em que os artistas podem se apresentar e exigir deles um cadastramento. Enquanto as novas regras não são implantadas, com música para todos os gostos, difícil aqui é o público conter a empolgação. O artista de rua que traz um bom som, seja música pop, seja rap, seja o que for, se ele traz um pouco da arte, da cultura musical, para as pessoas poderem parar ao seu redor e ver o seu trabalho, isso para mim é demais. Fim de semana eu vou juntar a minha tralha junto com a galera, convidar os amigos, as crianças, a cadela para fazer piquenique, vamos todos passear. Que delícia, né? Um verdadeiro palco a céu aberto. E agora eu tenho algo inédito e muito importante para falar para você aí de casa. As participações. Nós temos várias selfies aqui no nosso programa e por isso, se você mandou a sua, fique atento que você vai aparecer agora aqui na telinha da Rede Família. Vamos lá, o Rildo de Novo Oriente, lá do Ceará, sempre participando. Beijão pra você, Rildo. O Hernani, lá de Catolé do Rocha. Super beijo, Hernani. A Bianca, olha que linda. Bianca, lá de Castanhal. Um beijão pra você, Bianca. O Andran, de Brejo Santo. Beijo pra você também, assistindo ao nosso programa. O Ronaldo Manuque. Beijo pra você, Ronaldo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A Maria Cecília, lá do Tocantins. Um beijo para você, pequena Maria Cecília. O Antônio, de Uruará. Beijo para você, Antônio, sempre acompanhando também o nosso programa. O Robson, também acompanhando o RF com você, ligadinho no nosso programa. Beijão, Robson. E essas foram algumas das participações. Se você não mandou a sua foto, você também pode mandar para aparecer aqui na telinha da Rede Família. O número é super fácil, ó, esse aí da sua tela, 997 31 81 35. Só não se esqueça das regrinhas. Precisa ser a sua foto assistindo ao nosso programa e você precisa colocar o seu nome e a cidade de onde você mora. E ó, fique ligadinho no programa porque daqui a pouco você vai saber tudo sobre uma síndrome que faz com que a pessoa simule uma doença só para chamar a atenção dos médicos. Você conhece ou já conheceu alguém assim?
Eu mostro os detalhes no próximo bloco e por me receber aí na sua casa. E a síndrome de Munchausen faz a pessoa provocar ou simular uma doença nela ou em outra pessoa. Tudo para atrair a atenção dos médicos. Você vai ver agora como o transtorno raro e de difícil diagnóstico se manifesta e quais são as consequências que a síndrome pode causar. Passar por baterias de exames, encarar internações e até cirurgias. Um quadro que assusta qualquer um. Mas e quando a pessoa enfrenta isso tudo porque quer, porque fingiu que estava doente? Imagine agora uma mãe dentro de um hospital pingando gotas de sangue no ouvido do próprio filho para simular que a criança tem algum problema de saúde. Ou ainda, uma mãe aumentando a temperatura de uma incubadora na maternidade para que o filho piore. Acredite, isso existe. São casos reais e assustadores, provocados por pessoas portadoras de uma síndrome rara, de difícil diagnóstico e que tem um nome complicado: a síndrome de Munchausen. E ela se caracteriza pela produção de uma doença. A pessoa conscientemente produz algum tipo de lesão, de doença ou de dano em si própria, visando buscar, por exemplo, a ajuda num hospital e buscar atenção médica ou simpatia ou preocupação em torno dessa pessoa. Em geral, são pessoas que têm problemas, desequilíbrios, digamos assim, relativamente graves de personalidade. A ficção já retratou a síndrome algumas vezes. Nesta série americana sobre o dia a dia de um hospital, um episódio inteiro é dedicado a uma paciente que finge ter anemia e convulsões. What the hell is that? Não se deve confundir a síndrome de Munchausen com hipocondria. Na hipocondria, o paciente ele não produz o sintoma, né? Na hipocondria, ele apenas sente algo exagerado. Ele tem um medo de estar doente. Existe uma variante do transtorno ainda mais chocante. É a síndrome de Munchausen por procuração. Neste caso, a pessoa provoca sintomas no outro. Pode ser, por exemplo, a mãe que quer que o filho pareça doente. A mãe tem um distúrbio psicológico, mental, tem um distúrbio social que ela reflete na criança. Porque para chamar atenção sobre ela, no fundo, que ela quer atenção sobre ela. O Dr. Jaime identificou uma paciente assim. Ele é um dos pediatras mais respeitados do Brasil e foi o primeiro médico brasileiro a descrever um caso da síndrome de Munchausen na América Latina. Ele conta que tudo começou após um atendimento de rotina. Um menino de 3 anos que foi levado pela mãe ao hospital depois de uma queda. Dizia que a criança tinha sofrido um acidente não grave, mas que sangrou um pouco o nariz, o ouvido, e ela ficou no hospital, só que daí por diante ela melhorou, se recuperou fácil dessa queda, mas continuava sangrando pelo ouvido direito e frequentemente sangrava. A criança ficou internada no hospital para os médicos investigarem os sintomas. A criança parecia bem, não parecia uma criança doente, mas a frequência com que saía sangue era muito grande. Saía sangue durante o dia e às vezes durante a noite. E a mãe chamava a gente: olha, saiu sangue. Na época, em 1996, foram feitos todos os exames possíveis para encontrar a causa dos sangramentos. Naquela época, 20 anos atrás, não era tão fácil fazer tomografia, ressonância, mas nós fizemos tudo. E tinha especialistas também. Então, será que é do crânio? Foi visto por neurologista. Será que é do ouvido mesmo? Foi visto por otorrino. Então, juntaram vários especialistas e ninguém encontrava a causa.
Mesmo assim, a mãe insistia que algo estava errado com o filho. Interessante, depois que nós percebemos, ela queria que fizesse exames cada vez mais complexos e às vezes até na época exames meio desconfortáveis, até doloridos, mas ela insistia que se fizesse, só que todos os exames davam normais. Até que os médicos começaram a suspeitar da própria mãe. É sempre assim, né? Nesses casos, chamada síndrome de Munchausen, sempre surge um dos médicos fala, ninguém acredita. Ah, não é possível. Uma mãe bacana, uma mãe agradável, uma mãe atenciosa e preocupada com seu filho, não pode ser isso. Descobriram que o sangue encontrado no ouvido da criança não era do mesmo tipo dela. Mais tarde, notaram que o líquido já não era mais sangue, era mercúrio cromo. E como é que nós tivemos a certeza? Também foi interessante. Começou a sair muito durante a noite. Então eu pedi para uma enfermeira, auxiliar de enfermagem, dormir no quarto. Só que ela fingiu que estava dormindo. E então ela viu quando a mãe pegou um líquido vermelho e jogou no ouvido da criança. Os médicos passaram a investigar o passado da mãe e descobriram algo ainda mais assustador. Soubemos que ela tinha tido um outro filho que parece que era prematuro e que estava na incubadora, mas estava bem. Então, no hospital que ela estava, 20 anos atrás, né, ou mais, na hora do almoço, ela dizia para a enfermagem, pode almoçar que eu tomo conta aqui, já estou acostumada, qualquer coisa eu chamo vocês. E uma das vezes que aconteceu isso, quando a enfermagem voltou, a mãe disse, aconteceu uma tragédia. A incubadora esquentou, aqueceu muito e a criança morreu queimada. Fomos lá conversar nesse hospital com a direção. Então, eles disseram que chegaram a desconfiar que a mãe tinha feito de propósito, mas não tinham prova. E no próximo bloco você vai ver os perigos de tomar laxante para emagrecer. Cerca de 20% das mulheres até 23 anos já tomaram o medicamento com esse objetivo, ficar mais magra. Mas quais os riscos para a saúde? Nós vamos descobrir juntinhos daqui a pouquinho. Não fique juntinho comigo até a 13h. E na semana passada, nós mostramos aqui no programa o desabafo que a atriz Bruna Marquezine fez nas redes sociais. Ela confirmou que já teve depressão e que já sofreu problemas para aceitar a própria imagem. Além disso, em um dos vídeos, ela chegou a afirmar que já tomou laxante para emagrecer. O que assusta é que ela não é a única. Estima-se que cerca de 20% das mulheres até 23 anos já tomaram o medicamento para emagrecer. Olha só. E eu resolvi falar aqui porque eu respondo uma vez só. Foi uma sequência de vídeos explicativos com um desabafo. Eu já sofri e muito com distúrbio de imagem. Porque na época as pessoas não comentavam que eu tava magra demais, mas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. A atriz Bruna Marquezine contou em uma rede social que nunca sofreu com distúrbios alimentares, mas se importava com a opinião das pessoas e se achava gorda. Comecei a detestar meu corpo. Achava que eu tinha que emagrecer de qualquer jeito. A atriz confessou que para emagrecer tomou durante 3 meses consecutivos laxante. Eu tomava todos os dias, por mais de 3 meses. Laxante é um medicamento que causa contrações abdominais e ajuda a soltar o intestino. Em geral, é indicado para quem tem constipação intestinal crônica ou em preparos de exames. Apesar de mexer com a flora intestinal, laxante não emagrece. Não tem comprovação nenhuma de emagrecimento com laxante. O que acontece é que a pessoa se sente muito mais desinchada, né? É uma sensação de que ela tá mais fina. E realmente tá, mas geralmente por desidratação. Estima-se que cerca de 20% das mulheres até 23 anos já tomaram laxante para emagrecer. E o uso indiscriminado do medicamento traz sérios riscos à saúde. No desabafo, Bruna Marquezine revelou que ficou doente e teve até depressão.
muitas questões de autoestima por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente não me achava boa o suficiente pra nada. Não é só o intestino que tá mudando. Além de você causar uma irritação intestinal e poder ter quadros de tipo colite, com essa inflamação intestinal, você muda também a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer e bem-estar. O primeiro lugar que mais produz serotonina é o cérebro, o segundo é o intestino. E aí você tem mais piora de humor, depressão, tristeza e até porque a qualidade do dia é pior se você tiver com cólica e indo ao banheiro muitas vezes. E os distúrbios não param por aí, não. Com a desidratação, a pessoa pode ter deficiência de vitaminas e nutrientes, complicações renais, cardíacas e até câncer. O uso crônico de laxante, ele aumenta a chance de câncer coloretal, né, de intestino, e é o terceiro câncer mais frequente nas mulheres no Brasil, seguido apenas do câncer de mama e de pele. Me sentia muito mal, a gente tem muita dor, até fazer o efeito realmente do remédio, dava tontura, cheguei até a rolar no chão de dor uma vez. De família gordinha, Amanda não aceitava o peso que tinha e por muitas vezes conseguiu às custas de remédios emagrecer. Chegou a pesar 57 quilos. Participei de alguns concursos de beleza, onde tem uma cobrança, principalmente na hora da pesagem. Então, já teve dias que eu passei 3 dias sem comer, tomando laxante pra pesar 57 quilos. E você era excluída de lugares, você não tinha acesso a roupas que representavam. Queria estar magra pra, na realidade, viver na sociedade. A aparência não define saúde. A médica explica que nem toda magreza significa estar doente. O que vai determinar se a pessoa está bem é o IMC, o índice de massa corporal. O cálculo é feito da seguinte forma: peso dividido pela altura ao quadrado. Se o resultado for menor que 18,5, a pessoa pode estar com desnutrição. Entre 18,5 e 29, peso normal. E acima disso, já é considerado obesidade. Existe sim uma diferença metabólica entre as pessoas. Não adianta eu olhar alguém que tem um biotipo super fininha, magrinha, sempre foi magra e achar que eu vou ter esse biotipo. Amanda entendeu que não adiantava brigar com a balança e muito menos agredir o corpo. Há um ano ela passou a se aceitar. E hoje as pessoas ainda falam, nossa, você tá muito mais bonita hoje, você tá muito melhor hoje. Porque você acaba dando importância para outras coisas, você acaba vivendo as coisas sem ficar se preocupando se a cerveja, se isso vai, não sei o que vai engordar. Você acaba se permitindo muito mais coisas. Hoje sou uma pessoa muito mais feliz do que antigamente. Eu amo meu corpo e eu tô muito feliz com ele, do jeito que ele é. E aí, já mandou a sua selfie? Chegou a hora de aparecer aqui na telinha da Rede Família. Vou mostrar mais algumas participações, começando pela pequena Maria Clara, lá de Teresina. A Ana Maria, de Fronteiras. Roberval, lá da Bahia. O Cosme, também da Bahia. Olha só, Bahia em peso acompanhando o nosso programa. Romão, do Piauí, beijo pro Romão. Naidinha, de Riacho de Santana, um beijo para você também, obrigada pelo carinho. Elisvaldo, de Lago Verde, super beijo, Elisvaldo. O Flávio e o Enzo, lá de Sergipe, beijão para vocês. O Luiz, de Elias Fausto, super beijo, Luiz, obrigada pelo carinho. O Cícero, lá do Ceará, super beijo para você, Cícero. E essas foram algumas das participações. O Brasil é o 5º país no mundo em feminicídios, os casos em que mulheres são mortas justamente pelo gênero. Esse é o tema da nossa nova série de reportagens especiais que vamos exibir ao longo dessa semana. Na primeira reportagem, os especialistas afirmam que a intervenção de familiares pode ser essencial para salvá-las. Ninguém tá num relacionamento abusivo porque quer. Ninguém apanha porque gosta. As pessoas estão nessa situação porque elas não veem uma maneira de sair dela. Em briga de marido e mulher,
A família deve meter a colher, sim. Keila só está aqui hoje porque teve ajuda. Do relacionamento abusivo, ela vai carregar para sempre cicatrizes. No começo ele era uma pessoa normal. Ele era muito carinhoso comigo, muito atencioso. E aí, passado o tempo que a gente estava junto, a partir do segundo mês ele começou a ter ciúme de tudo. Meus amigos, das amigas, da minha família, começou a me isolar de todo mundo. E como muitas mulheres, viveu o ciclo da violência. O aumento da tensão, a agressão, o pedido de desculpas, a lua de mel. Para começar tudo de novo. Eu tinha muita dó dele, porque eu falava em terminar e ele falava, eu vou me matar, não quero mais viver, eu não mereço viver. E aí eu acabava ficando com dó dele, né? Até que eu vou me matar, virou no eu vou te matar. A família, os amigos, todos a alertaram. Aí foi estralando na minha mente, poxa, se tá todo mundo falando, o que tá de errado? Porque não é uma pessoa, não é duas e não é três. Todo mundo que se importa comigo, que tava do meu lado, falava que isso não ia dar certo. Keila terminou o namoro. Só que um dia... Eu tava na garagem da minha casa e ele na sala da minha casa. Eu, por favor, sai de dentro da minha casa. E ele, não, porque eu te amo, você tá querendo me trocar, enfim. Fiz um copo de água com açúcar pra ele e fui ao banheiro. Quando eu entrei no banheiro, ele já veio atrás de mim com uma faca. Foram 22 golpes. Quando eu acordei, ele estava na porta do banheiro, olhando pra mim. E ele falou, você não morreu ainda? Ele olhou na minha cara e falou isso. E aí eu me fingi de morta e ele foi embora. Ele foi embora porque ele achou que tinha me matado. Fernanda viveu uma história parecida. O casamento com Ismael já não ia bem. Ela reclamava para a família do ciúmes excessivo. A gente incentivou mesmo ela a se separar, porque realmente não tinha como ela viver com uma pessoa dessa forma. Fernanda se separou, mudou de cidade. Mas Ismael a cercava de todos os lados, com telefonemas, mensagens. Ela sofria ameaças, violência verbal e psicológica. Nós sugerimos que ela entrasse com um pedido de medida protetiva, porque a gente temia, né, que algo ruim pudesse acontecer, infelizmente. A conduta que ele estava tendo no momento, das coisas que ele fazia, estava levando para um fim dessa natureza, que infelizmente aconteceu. A juíza que recebeu o pedido negou a medida protetiva. 1 mês e 20 dias depois, a Fernanda foi morta na frente do trabalho dela, 7 horas da manhã, entrando para trabalhar. Esta delegada da mulher explica que este ano a lei que regula a medida protetiva foi aperfeiçoada. Agora, o homem que descumprir as determinações da justiça de permanecer distante da vítima poderá ser preso por 3 anos. O homem não acreditava muito que ele poderia ser punido diante de um descumprimento da medida protetiva. No entanto, agora com esta nova lei, esses pedidos de prisão, a repercussão de tudo isso, o homem com certeza vai se conscientizar que ele tem de cumprir o afastamento. Muitas vezes, por medo, a mulher vítima de violência não consegue agir. Nessas horas, vizinhos que percebam a relação abusiva têm papel fundamental. Todos podem e devem trazer a queixa para o delegado, que checa a informação e então comunica ao juiz a necessidade de proteger essa mulher e até os filhos. A denúncia pode também ser feita de forma anônima pelo 180, um canal exclusivo para a violência doméstica. Você narra os fatos, não quer dizer que aquilo você vai ser testemunha, nem que você está afirmando categoricamente que está acontecendo.
Mas essa denúncia será apurada para ver o que acontece naquele lar. Você quer apanhar de novo? Você quer apanhar de novo? O brasileiro ainda não tem esse costume. Foi o que mostrou esse teste, gravado nas ruas de São Paulo. O casal de atores simulou uma briga. Você quer tomar tapa na cara aí? Quero! Você vai vir pra casa comigo agora. De 70 pessoas que testemunharam as agressões, só 5 tomaram uma atitude. Vou deixar. Ela é minha, ela é minha, ela é minha. Eu sou homem. Tem nela. Você tá loucão? Parabéns, a gente tá gravando um experimento social. Tem uma câmera. Não, essa é a reação que a gente espera. A gente queria justamente que as pessoas ajudassem. Ela é atriz, eu sou ator. Parabéns. Acho bom. Keila foi salva pela vizinha dela, Dona Durva. Quando eu cheguei, ela estava com as mãozinhas para cima, pedindo socorro. Como eu vi a situação, eu pedi para ela que não se mexesse. Que não se mexesse, que eu ia chamar um resgate. Se não fosse a atitude dela de se intrometer, de entrar no meio de um problema que não era dela, se não fosse ela, não estava nem aqui hoje. Estamos na reta final do nosso programa, mas antes eu quero colocar na telinha mais algumas participações, então vamos lá. Se você mandou a sua selfie, chegou a hora. A Samanta, a pequena Samanta de Porto Franco, super beijo pra você, Samanta. O Robson de Maristela, São Paulo, beijo pra você também, Robson, obrigada pelo carinho. Jardênia de Porto Franco, super beijo pra você também, obrigada pela audiência. A Geise de Aracaju, super beijo, Geise. Veridiânio de Afrânio, super beijo pra você também, muito obrigada. E se você mandou a sua selfie, amanhã eu mostro muito mais, agora não dá tempo. Eu fico por aqui, uma ótima segunda-feira pra você e pra toda a sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Super beijo.